paz do Senhor Jesus, sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso terceiro dia de exposição do Evangelho de Mateus. Hoje estarei expondo os capítulos de 9 ao 12. No capítulo 9, Mateus registra nos versículos 1 ao 8 o sexto milagre. O evangelista não se prende a detalhes de como este paralítico chegou até Jesus. Ele simplesmente informa brevemente que trouxeram ele até Jesus na casa onde estava hospedado em Cafarnaum. E diga-se de passagem que Jesus havia sido expulso das cidades dos Gadarenos devido à libertação poderosa dos endemoniados, como vimos ontem. E já estando na cidade de Cafarnaum, recebe este paralítico. A descrição deste milagre é interessante, pois Jesus, o Messias, se utiliza de uma expressão nova ao realizar a cura deste homem. Mateus relata que Jesus perdoou os pecados dele. Essa declaração trouxe alvoroço diante dos líderes religiosos, pois quem poderia perdoar pecados? Somente Deus e mais ninguém. E é exatamente isto que Mateus deseja registrar. Jesus é Deus, ele pode perdoar pecados. Na realidade, e ainda diante de seus questionadores, Jesus ordenou ao paralítico que se levantasse, após esclarecer que ele tinha poder para perdoar pecados. E o paralítico se levantou e foi para sua casa, enquanto a multidão ali presente ficou maravilhada com o ocorrido de como um homem poderia curar um paralítico. O evangelista Mateus dá uma breve pausa na relação dos milagres para introduzir um chamado de um discípulo especial. Ele mesmo, Mateus, estava em pleno exercício de sua função quando Jesus o chamou para o seguir, e ele foi. Após esse chamado, alguns publicanos, à semelhança de Mateus, se reúnem com Jesus em uma refeição. Pode ser que Mateus os tenha convidado para uma festa de despedida de suas funções para seguir definitivamente a Jesus. O nome Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas se referem a esse mesmo Mateus aqui, que possivelmente era conhecido por esses dois nomes. Bom, neste evento, novamente os líderes religiosos se incomodam com a atitude de Jesus, agora não por perdoar pecados, mas sim por dialogar e se alimentar com pecadores. Mas Jesus deixa claro que são os pecadores que precisam ser resgatados, e não os que pensam não ter pecados, como eram os líderes da época. Somente os que se consideram pecadores entendem necessitarem de arrependimento. Os líderes religiosos precisavam entender que a lei de Deus era cumprida quando o amor ao próximo era praticado, e não quando alguém oferecia sacrifícios a ele diante do altar. Logo em seguida, um novo questionamento é inserido no relato, agora, porém, por alguns seguidores de João. Eles queriam saber por que os discípulos de Jesus não jejuavam enquanto ele sim. A resposta de Jesus é simples. Por que jejuariam os seus discípulos se o Mestre, o seu Senhor, está junto com eles? Somente quando ele estivesse longe é que seria necessário jejum. Bom, para entender esta resposta de Jesus, você precisa reconhecer que ele é o Senhor e para ele mesmo seria oferecido os jejuns. Por esse motivo, não haveria necessidade de que o jejum fosse realizado por seus discípulos. E para explicar esse ensino, o evangelista completa declarando: dias virão em que terão que jejuar, quando Jesus fosse retirado deles. Mas Mateus estava deixando bem claro que Jesus é o Senhor. Após esta pausa que segue o sexto milagre, Mateus retorna a informar o momento do sétimo milagre, nos versículos 18 ao 22. Uma mulher com fluxo de sangue ou hemorragia crônica tocou as vestes de Jesus enquanto ele e seus discípulos estavam indo até a casa de um chefe da sinagoga, chamado Jairo, para curar a filha dele que estava enferma. Quando a mulher tocou nas vestes de Jesus, logo foi descoberta pelo mestre, que a informou ter sido curada do mal que a atormentava. Este episódio recebe um destaque especial, pois o princípio da cura desta mulher não foi a ação de Jesus, mas da mulher, que o tocou corajosamente, pois se arriscou através da fé em ser curada e recebeu de Jesus o conforto da cura do mal que carregava. Bom, Jesus continua a jornada rumo à casa do chefe da sinagoga para realizar o oitavo milagre, nos versículos 23 ao 26. E quando já estava na residência, Mateus registra que uma cerimônia fúnebre já estava em pleno curso, mas Jesus ordena que estes se retirem da casa, afirmando que a menina não estava morta, declaração que ocasionou um desprezo por parte deles. Mas
Estando Jesus diante da menina, simplesmente a levantou e ela imediatamente ficou sã. Essa notícia da ressurreição se espalhou rapidamente por todo Israel. Mateus se adianta para informar sobre o 9º e o 10º milagre, a cura de 2 cegos e de um mudo. Primeiro relato da cura dos 2 cegos, dos versículos 27 ao 31. Esses o seguiram gritando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E assim foi até que Jesus chegou na casa onde estava hospedado. E lá perguntou aos cegos se eles criam na cura. E eles, sem dúvida, disseram que sim. E Jesus foi quem tocou desta vez. Ele tocou nos olhos de ambos os cegos. Declarou a cura, ordenando que não contassem a ninguém sobre o feito, algo que era impossível para esses dois, pois a alegria de enxergar era demasiada. Por esse motivo, logo divulgaram o milagre por onde passavam. O último dos 10 milagres é relatado por Mateus, versículos 32 ao 34. O mudo e endemoniado é conduzido até Jesus e diante dele recebe a libertação e cura. Mateus vincula a enfermidade deste homem à possessão demoníaca, de modo que após Jesus ter expulsado o demônio, o homem voltou a falar novamente. Certamente Satanás é o grande causador de muitas enfermidades em muitos casos. Por esse motivo, ao orar por alguém, sempre repreenda toda a ação do mal sobre a vida da pessoa. Amém? O evangelista começou a concluir o capítulo com uma declaração de acusação dos líderes religiosos de Jesus, quando expulsava demônios, e eles diziam que expulsava através do príncipe dos demônios. Mas não se faz nenhum tipo de defesa, somente menciona e prossegue informando que Jesus, ao ver tamanha multidão, conclama a seus discípulos que estejam pedindo a Deus por mais discípulos para o cuidado de cada uma das pessoas que precisam do Evangelho. E no próximo capítulo, você verá que Jesus se compromete com esta oração, escolhendo seus discípulos e enviando-os para anunciar as boas novas. Vem comigo então ao capítulo 10, onde Mateus reserva o capítulo inteiro para nos informar apenas o nome dos 12 discípulos de Jesus e depois faz um apanhado geral de todo o ensino de Jesus até aqui, aplicando o ensino à comissão dos discípulos. Ele não esclarece quando foi que todos os 12 foram escolhidos, apenas reservou este capítulo para declarar como Jesus não esteve só na sua peregrinação, mas tinha escolhido 12 fiéis apóstolos para o seguir. Nos primeiros versículos do 1 ao 4, a relação dos 12 é apresentada. Pedro, André e Tiago, irmão de João. João, Filipe e Bartolomeu. Tomé, Mateus e outro Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, o traidor. A partir do versículo 5 até o 15, Mateus informa que Jesus alertou seus discípulos sobre onde eles poderiam pregar o Evangelho e como deveriam se conduzir nesse percurso. Primeiro, os discípulos deveriam evitar cidades que não fossem de judeus, inclusive as cidades dos samaritanos. Mateus não explica essa exigência de Jesus, somente a declara. Mas podemos entender que esta exigência seja devida ao clamor de Jesus no capítulo anterior, onde, contemplando a multidão, desejou que fosse completamente atendida e, para esse fim, escolheu os 12. É isso que descreve o versículo 6. Ide às ovelhas perdidas da casa de meu pai, ou seja, aos judeus. O propósito deste envio era para que realizassem as mesmas obras de Jesus, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Eles também deveriam se vestir humildemente e sem nenhum tipo de apetrechos de destaque, como ouro, prata ou até mesmo algum tipo de sustento a mais, pois Deus seria o sustento e preservação da vida deles. Foram instruídos a se hospedarem nas residências que os recebessem em paz, e ali deveriam permanecer até quem fosse para outra região. Mas deveriam, enquanto estivessem naquela residência, ir de casa em casa levando a mensagem do reino de Deus. E aquelas casas que não os recebessem seriam culpadas diante de Deus por rejeitar o Evangelho. Ou seja, os discípulos não deveriam se endurecer, mas simplesmente ignorar e prosseguir. O ato de sacudir os pés significa o desejo de não se contaminar com a incredulidade daquela casa ou cidade. Este era o costume dos judeus quando entravam ou saíam de um território gentil, tudo para que não se tornassem impuros como os da região. Ou seja, Jesus estava declarando que a incredulidade relacionada ao Evangelho era como se alguém estivesse impura diante de Deus. A impureza agora não era em relação a um lugar santo como o templo ou Jerusalém, mas a pessoa portadora do Evangelho recebia em si mesma a santidade divina e quem rejeitasse estava se tornando totalmente impuro. Do versículo 16 até o 22
Jesus alerta os seus discípulos sobre a realidade de que serão perseguidos por causa do Evangelho, pois as pessoas não aceitarão as palavras da verdade e conduzirão eles ao julgamento, mas eles deveriam, assim como no sustento físico, confiar em Deus, também quando precisassem responder em algum juízo. Deus os auxiliaria da mesma forma que os sustentava e afirma que a perseverança acompanharia os verdadeiros salvos. No versículo 23, Mateus registra uma declaração intrigante. Os discípulos, quando perseguidos em uma cidade, deveriam fugir para outra, mas o que intriga é a seguinte declaração. Jesus afirmou que os seus discípulos não percorreriam todas as cidades de Israel antes que ele viesse. O significado desta declaração permanece um mistério. O mais aproximado seria a sua entrada em Jerusalém, quando será aclamado pelo povo como o rei, o filho do homem prometido, e depois seguirá para a morte. A continuação dos versículos 24 até o 28 favorece este entendimento, pois Jesus assevera que o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, que foi chamado de príncipe dos demônios, e ainda encoraja seus discípulos a não temerem a morte, pois Deus é quem estará guardando a vida deles. Por esse motivo, deveriam anunciar o Evangelho sem medo, pois os homens poderiam até acabar com o corpo deles, mas a alma, o corpo da ressurreição estariam com o Senhor e livres do inferno. Do versículo 29 ao 31, Jesus relembra a seus discípulos o cuidado de Deus sobre eles, não permitindo que sofresse algum tipo de dano. E em seguida, nos versículos 32 e 33, Jesus afirma que todos que com coragem declararem servir a Ele neste mundo mau, também seriam por Ele declarados justos diante de Deus. E novamente, dos versículos 34 ao 39, Jesus, à semelhança do que disse ao discípulo que queria sepultar seu pai antes de segui-lo, disse que o amor a Ele deve ser superior a qualquer laço fraterno. Quem não estiver disposto a ignorar o pensamento religioso de todos os familiares para seguir ao verdadeiro Evangelho, não será digno de ser chamado Filho de Deus, pois a cruz é algo que acompanha o Evangelho, ou seja, a disposição para morrer por Cristo é algo comum a todos os filhos de Deus. Mas a recompensa de quem reconhece os servos de Deus, os recebendo com honra, é declarada nos versículos 40 ao 42. Esses serão recompensados com honras divinas. No capítulo 11, seremos apresentados as 10 reações dos espectadores de Jesus, e isso até o capítulo 18. O primeiro será João Batista, nos versículos de 1 ao 15 do capítulo 11. João, que estava na prisão, queria saber se Jesus realmente era o Messias, pois as coisas não haviam mudado. Mas Jesus dá uma resposta aos discípulos enviados por João. Ele pede que o avisem sobre as coisas que estavam ocorrendo, onde milagres eram realizados, os pobres eram favorecidos no recebimento das boas novas. Isso era o suficiente para afastar as dúvidas de João. Tudo indica que João também estava esperando que Jesus o libertasse da prisão e se autoproclamasse rei. Mas não, a obra do Messias estava apenas começando. Porém, Jesus mesmo, diante da incredulidade de João Batista, descreveu que ele era o homem mais honrado até aquele momento, pois foi o antecessor do Messias e o último dos profetas do Antigo Testamento. João, de fato, fez este intermédio, pois foi o homem que, finalizando uma era, introduziu a nova. Jesus confirma isso, declarando que até João se faziam esforços para entrar no reino de Deus. Agora, a partir de Jesus, será por graça apenas. E o menor participante do reino de Deus através de Jesus é maior do que João Batista, afirma Jesus. A segunda reação vem da geração para quem Jesus pregou. Nos versículos 16 ao 19, Jesus, com toda a demonstração de poder e graça, foi rejeitado, assim como João Batista, pois João se reservava das multidões e se mantinha só no deserto, porém o consideravam endemoniado. E Jesus, que se relacionava socialmente, diziam que era um comilão e beberrão. Mas Jesus afirma que os frutos de João e os seus próprios frutos os justificariam, mas a geração seria reprovada. A terceira reação se refere às cidades da Galiléia, nos versículos 20 ao 30, cidades que tiveram o privilégio de receberem constantemente e diariamente o Salvador, mas com tamanha incredulidade rejeitaram a salvação. Corazim, Betsaida e Cafarnaum foram as cidades que mais receberam a oportunidade de se arrepender de seus pecados através dos milagres realizados por Jesus nelas, mas com o coração duro permaneceram incrédulas, mesmo tendo Jesus realizado muitos milagres dentro de suas portas. Jesus afirma que o resultado em arrependimento seria totalmente diferente caso os milagres fossem realizados nas cidades dos gentios ou até mesmo em Sodoma e Gomorra, de modo que o julgamento daqueles que diante de tamanha revelação a rejeitam
será muito maior do que aqueles que receberam menos conhecimento do poder de Deus. Quanto mais recebemos, mais seremos cobrados. Jesus então declara a alegria que sente em Deus de ter permitido aos menos favorecidos e desprezados pela sociedade o privilégio de serem escolhidos para a salvação, pois somente aqueles que se consideram fracos e pecadores buscarão o auxílio de Deus, e esses receberão o alívio de todas as suas aflições, pois Jesus os aliviará. No último capítulo de nossa meditação de hoje, de um modo bem intercalado, porém no capítulo inteiro, os fariseus serão os donos da quarta reação dos espectadores de Jesus. As primeiras serão sobre o sábado. Do versículo 1 ao 8, os discípulos de Jesus estavam colhendo e comendo no dia de sábado. E Jesus esclarece a eles novamente que os discípulos dele estavam comendo para matar a fome, isso como fez Davi, e não foi condenado por ter comido os pães sagrados reservados apenas para os sacerdotes. Ou seja, se as Escrituras não condenaram a atitude de Davi, por que eles estavam questionando a atitude dos discípulos do Senhor? E Jesus também nos lembra que os sacerdotes trabalham durante o sábado e não são reprovados, porque os discípulos de quem é maior que o próprio templo não podem se alimentar colhendo espigas de cevada ou de trigo no sábado. Jesus conclui esse primeiro embate com a declaração repetida de que eles deveriam ser misericordiosos e assevera sua autoridade acima do sábado ou qualquer outro dia que seja. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Em seguida, a partir do versículo 9 até o versículo 21, os fariseus novamente pressionam Jesus sobre a possibilidade de curar alguém no dia de sábado, mas Jesus os pergunta se no sábado pode-se realizar o bem. E por ficarem sem resposta, Jesus curou o homem com a mão ressequida. Este milagre, em harmonia com as palavras de Jesus, incitaram a perseguição dos fariseus a ele e tramaram o matar. Enquanto a ira dos líderes religiosos estava progredindo, Jesus orientava a todos os que recebiam cura que não falassem com ninguém. Mateus introduz a profecia de Isaías, capítulo 42, versículo 1, para se referir à proclamação de Jesus entre os gentios, devido à rejeição dos líderes religiosos. A partir do versículo 22 até o 32, os fariseus se levantaram contra Jesus devido a ele ter expulsado um demônio de um homem que, por causa desses demônios, estava cego e mudo. Eles disseram que Jesus estava realizando milagres com o poder do príncipe das trevas. Foi aqui que Jesus introduziu o ensino da blasfêmia contra o Espírito Santo não ser perdoada. Pois, se eles estavam rejeitando a Jesus com todos os sinais de poder em graça pelo Espírito de Deus, não haveria outro a quem pudessem recorrer para obter o perdão. De modo que se alguém, ao ter conhecimento das práticas de Jesus, atribuírem aos demônios, não será perdoado. Nos versículos 33 ao 35, Jesus os contesta de como podem afirmar que uma pessoa que só tem feito o bem poderia ser guiada por Satanás ou maligno. Uma árvore boa só pode gerar bons frutos, diferente deles, os líderes religiosos, que são maus e por esse motivo só poderiam pensar e falar o mal sobre o Messias. Nos versículos 36 e 37, Jesus deixa claro a seus opositores que as palavras, sem nenhum compromisso com a verdade, será condenada diante de Deus, todas elas. Nos versículos 38 ao 45, uma casta dos líderes religiosos pede que Jesus os dê um sinal, mas Jesus assegura que nenhum sinal seria dado a eles, pois assim como Jonas tinha ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus também ficaria. Mas diferente dos ninivitas, que acreditaram na mensagem do profeta Jonas, os judeus daquela geração não acreditaram e receberam a condenação por isto, pois Jesus é muito maior do que Jonas. E ainda a rainha de Sabá, que sabendo da sabedoria de Salomão, foi até ele. Essa geração de judeus tiveram contato com o verdadeiro Senhor e Deus e não acreditaram. Assim, o testemunho da rainha de Sabá será contra eles também no dia do juízo. Interessante notar que Jesus os sentencia a receberem uma condenação antecipada, pois eles receberiam um mal de tal forma que rejeitariam todos os ensinos de Deus, receberiam neles mesmos o poder do mal para agir perversamente. O evangelista Mateus finaliza o capítulo com a declaração de Jesus sobre quem seriam os seus verdadeiros parentes e filhos de Deus. Nos versículos 46 ao 50, os irmãos de Jesus vão buscá-lo, mas ele rebate aqueles que levaram a mensagem com o ensino de que somente aqueles que fazem a vontade de Deus podem ser considerados sua família. Para finalizar nossa meditação de hoje, preciso deixar um alerta. Será que nós estamos recebendo a mensagem de Jesus e agindo em harmonia com ela? Ou será que temos sido simples espectadores como os da Galiléia,
que receberam tantos sinais e milagres e manifestação de poder, mas ainda assim rejeitaram a salvação pessoal. Receberam bens físicos e espirituais, porém não abandonaram seus pecados. Ou estamos agindo como os fariseus, que se achavam mais sábios que o próprio Jesus, achavam que estavam fazendo o certo, ainda que foram várias vezes repreendidos pelo nosso Cristo. Que você e eu estejamos atentos aos vários conselhos divinos e venhamos sem hesitar servi-lo de todo o nosso coração. É isso que desejo e oro que se cumpra em nós. Até amanhã, querendo Deus.